E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Controle Contábil. Esse podcast que é uma criação da empresa contábil chamada Controle Contábil, que tem uma sede em Itu, uma filial em Salto também. Aqui ao meu lado uma novidade hoje, o Gabriel Campreguer. Seja bem-vindo. Ô, Martinho, obrigado pela novidade, hein? Uma novidade de sempre, né? Gabriel Campreguer, muito Isso bom. aí, vamos para mais um. Vamos para mais um. Você já pensou em vender o seu negócio? Ou já pensou em investir, comprar um negócio que está à venda? E fica meio na dúvida, o que você tem que fazer, que cuidados tomar, quanto você deve vender do seu negócio, se for adquirir um investidor, quantos por cento você deve passar para ele? Tem essas dúvidas aí, já pairaram na sua cabeça? Sem dúvida você vai gostar do nosso bate-papo hoje. Vamos falar muito sobre compra e venda de empresas. Vamos começar introduzindo aqui nossos convidados. Então ele que começou a carreira dele na cidade de Santos, em 1991, começando como corretor de imóveis na imobiliária Correia de Melo. Ficou com isso por um ano, depois começou a trabalhar com venda de empresas em geral. Daí ficou na cidade de Santos até 1999, depois veio para Itu, começou a trabalhar com venda de postos de combustíveis no interior de São Paulo e no Paraná. Ficou até 2008 vendendo só postos. E de julho de 2008 em diante, começou a trabalhar novamente com empresas em geral. No ano de 2011, colocou o site dele no ar. Atende todo o interior de São Paulo e alguns negócios fora do estado. A especialidade dele e o que mais vende é padarias. A região que ele é bem conhecido é a região de Campinas, Sorocaba até Ribeirão Preto. E é especialista em negociação de empresas. Bem-vindo, Augusto Gomes. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Prazer, Augusto, tudo jóia? Maravilha, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Vamos introduzir aqui nosso próximo convidado. Ele que é advogado, casado, formado em 2010 pela Faculdade de Direito de Itu, concurso de especialização em compliance pela Facamp e garantias contratuais pelo INSPER, cursando no momento pós-graduação em Direito Empresarial na FGV. Iniciou a carreira dele logo no primeiro ano da faculdade com estágio em escritório que atuava com direito empresarial e logo que formado foi terceirizado pelo escritório em uma multinacional de atacado, a Macro, para cobrir a uma carga de advogado júnior trabalhista. No Macro ficou do outro lado da mesa, o jurídico interno, e não mais no escritório prestador de serviço. A experiência foi muito valiosa no sentido de formar o entendimento de que a vocação dele estaria voltada ao atendimento de empresas com escritório de direito empresarial. Depois disso, fez um período, 8 meses sabático. O cara Coisa rico é outra coisa. Vagabundo, né? O rico faz período sabático, né, cara? É isso aí. A vida é uma só, vamos viver ela, né? É o jeito fácil de falar que é meio vagabundo. Né? É, Nada. Fez um período sabático no Canadá e retornou para o mesmo mercado, escritório focado em direito empresarial. Tem um escritório próprio há 7 anos, que é a SAS, correto? Isso. Sendo que nos últimos 6 está à frente de uma sociedade formada com mais 2 sócios, Fernando Sonchinho e Rodrigo Almeida. Grande abraço para eles. Opa. Nessas principais áreas de atuação são contratos, imobiliário, trabalhista, societário e recuperação de crédito. Gosta muito de advogar e desenvolver as habilidades dele na busca de solução de conflitos. Bem-vindo, querido Vitor Scarpa. E aí, Robertão, obrigado. Você vai gostar de saber de uma coisa, é metido a tenista. É mesmo? Eu gosto muito de tênis, cara. É mesmo? Olha aí. Eu atendo a categoria de tênis geriátrico, né? Gostei. Comecei depois de velho e o talento, eu sempre falo, vou me preparar. Eu falo para minha esposa, hoje eu vou preparar que eu tenho um jogo para perder. Eu Então- não posso falar isso porque eu tenho 20 anos, né? Mas entendi. senão eu diria isso também. Brincadeira. Muito bem, vamos lá. Começar a perguntar aqui sobre a trajetória de vocês. Pedir para, resumidamente, 2 minutinhos ali, contar para a gente, seu Augusto, como é que o senhor chegou, onde chegou? A gente já teve um briefing aqui com a leitura da introdução aqui do currículo do senhor, mas o que fez o senhor partir para essa área? Como é que deu aquele desejo de começar a vender empresa? Bom, a minha mãe, o marido dela, ele trabalhava com venda de postos de gasolina. E ele chegava em casa, ele jogava sacos de dinheiro em cima da cama, né? E eu vi aquilo. Aí eu comecei a trabalhar como corretor de imóvel, que não tem nada a ver com empresas, né? E eu trabalhei por um ano e meu foco era realmente trabalhar com venda de postos de gasolina.
Só que eu não tinha a menor condição de pegar, sair viajando e tal. Aí eu comecei a trabalhar com empresas em Santos, né? E o que me levou mesmo a ser corretor mesmo, além disso, foi o fato de eu nunca me agradar para a área de empregos. Nunca me convenceu, eu nunca acreditei. A não ser que eu fosse um executivo da alta roda, né? Coisa que com 18 anos é difícil, né? Que eu comecei. Eu tenho 19 anos, né? É isso. Entrei com 19 na profissão, então eu nunca acreditei. Então por isso que eu virei corretor. Legal, Né? bom demais. E você, Vitão? Quando que o coração bateu e falou, você é advogado? Olha, você sabe que eu não tinha uma vocação, assim, quando criança, não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas meu pai sempre me dizia, pô, você vai fazer direito, eu acho que você dá um bom advogado, você vai fazer direito. E eu acabei ficando com isso na cabeça e fui seguindo, até que foi o que eu fiz mesmo. Se apaixonou mesmo? Me apaixonei, na faculdade demorei um pouco para entender que área que eu gostaria de atuar, mas fui fazendo os estágios e tive um estágio muito bom, muito valioso, que foi onde eu fiquei 5 anos, me formei nesse estágio, depois fui terceirizado na empresa e fui seguindo e fui encontrando o que eu gostava de fazer dentro do direito, né? Porque o direito é como eu ouvi uma vez, eu era estagiário, fui num fórum e tinha um advogado de uns 80 anos ali no balcão, daí ele olhou para mim e falou, pô, você começou a fazer, você está fazendo faculdade? Eu falei, estou no 2º ano, né? Ele falou, que legal, olha, o direito tem um leque de opções tão grande que se você quiser, você pode até advogar. Então, Boa. E aí eu fui percebendo, trabalhando que eu gosto mesmo de ser advogado, de tentar sempre dar o meu melhor para solucionar um conflito, fazer com que todas as partes saiam satisfeitas. Então, comecei a atuar com isso e estou aqui há 15 anos. Que legal. Feliz e contente. Montamos o escritório em Itu, né? A sociedade já está indo aí para o seu 7º ano, ao lado dos meus sócios, o Rodrigo Almeida, o Fernando Sonchin, a gente tem aí construindo uma trajetória muito boa, muito feliz. Que legal. Quantos colaboradores lá, por curiosidade? Hoje o nosso time completo, nós somos em 16. Que legal, hein? Sim, Maravilha. está muito feliz. Muito bom. Eu já conheci lá, é maravilhoso o escritório. Legal. Conheçam que vocês vão gostar. Aproveitar só para parabenizar vocês, viu? Porque acho muito legal a ideia de fazer o podcast, acho que isso aí vai atingindo os clientes que vocês têm e toda a sociedade de uma forma muito abrangente. Vocês estão de parabéns aí. Que legal, Obrigado, muito obrigado. então. Fico Eu que feliz agradeço. pelo reconhecimento. Obrigado mesmo. Isso. Muito bom. Vamos começar a entrar aqui na veia do assunto então, né? Opa! Falar sobre compras e vendas de empresas. O primeiro tópico, ó, vendas de empresas. Dicas e cuidados. Seu Vanderlei, seu Augusto, né? Isso. Pôr na cabeça que é Augusto. É que eu escrevi Isso. o nome, mas é Augusto. É. Quais são os 3 principais motivos que levam alguém a vender a sua empresa? O que o senhor vê assim, da experiência que o senhor já teve em todos Vamos esses lá. anos? Aposentadoria, briga de sociedade. São mais de 3, né? Não, 3, Não, pode ser 3. Mudança de ramo. Às vezes a pessoa está cansada, o negócio dela dá até muito dinheiro, mas a pessoa cansa, né? Tem casos que a pessoa cansa. Mas tem o caso do cara que tentou o negócio e não deu certo, o negócio tá ruim. Ele tenta vender antes de fechar. Aí já não é minha praia. Aí eu já descarto. Mas o senhor vê essa situação? Muito. É. Muito. A maioria Atendo é por isso... bem e no final eu falo, olha, não leva mal o meu negócio, acho que, não sei se vocês já viram o meu site, né? Eu vi. O negócio é lucro líquido garantido em contrato. Então você tem que vender a operação boa. Legal. E esse tipo de empresa geralmente não se adequa a isso. Mais uma entendeu? pergunta. Quem aparece para vender para o senhor? A maioria é porque está quebrado? Não. Não, que liga. Ô, Não. Fiquei sabendo... Não. Não, ao contrário do que a grande maioria imagina, nada a ver. Nada. Interessante essa informação. Não, nada a ver. Eu só não tenho Isso é uma boa 100 informação para os vezes compradores. mais empresas no site, porque senão eu ia a empresa que o cara pede 5 vezes o que vale. Então eu não coloco isso no site para não contaminar, entendeu? Porque senão os outros donos acham que vale, vê aquele valor, entendeu? Distorce Então, o mercado. Hoje mesmo eu tive uma ligação, assim, o cara pediu 100 vezes o valor do lucro. Quem é que vai comprar uma empresa para ganhar 1%? Né? Isso aí. É difícil. Então é mais ou menos isso. Interessante. Vitor, chama de Vitor também, porque o cara é tão magrinho, bonito, chamado de Vitão, né, cara? É melhor Vitor, é melhor Carazão do Vitor. passado, Já né? foi Vitão, Já hoje foi é Vitão. Vitinho. É isso aí. Que isso. Que cuidados jurídicos devem ser tomados no momento de venda de uma empresa? Bacana. Tem aquela questão dos 2 anos de responsabilidade. Isso, Puder falar um pouco sobre isso? De uma forma, a gente tem aí a regra geral da lei, que são os 2 anos
da responsabilidade, né, do sócio que tá saindo. Mas a grande importância é o momento que passa a contar. Né? Só abrindo um parênteses. Então, Pois não. só para o pessoal entender em casa. A pessoa vendeu a empresa, saiu dela, por 2 anos ainda não mais fazendo parte do contrato social, ela responde por tudo o que aconteceu. Ela responde, ela tem a responsabilidade dela guardada ali. E esse prazo ele começa a contar do registro da alteração do contrato social. Tá. Né? Então, muitas vezes, o pessoal acha que é porque assinou, não está mais na operação, já começou a contar esse prazo. Não. Então, é muito importante o cuidado extremo para quem vendeu, é que seja registrada essa venda o quanto antes, para que inicie o prazo Aquele dos cuidado 2 que eu anos. tive lá com a sua funcionária, você percebeu? Me Sim. passa o... Como é que é mesmo que eu falei? O Protocolo. Você pediu. protocolo. É porque exatamente, é importante. isso aí. É. Então, a partir daí começa a contar. Mas, assim, né, quando chega no escritório uma situação de venda de empresa, muitas vezes ela já vem encaminhada de um trabalho bem feito pelo setor do Augusto. Então, ela chega na nossa mesa, muitas vezes vem já com uma due diligence feita, né? Então, um levantamento de documentação da empresa, o que essa empresa faz, o que ela tem de passivo, o que ela tem de ativo. E nós, advogados, a gente reforça aí toda a pesquisa jurídica, administrativa, verifica se existe algum passivo que está ajuizado, se não está, qual que é o risco disso, para colocar para o cliente essa segurança. Né? Então, isso é muito importante. Muito bom. Seu Augusto, como conseguir compradores para a empresa? A pessoa que está em casa ela assistindo, ela está querendo vender o negócio dela por um dos 3 motivos lá que o senhor colocou. Aposentadoria, querendo mudar de rumo. Qual que era o outro mesmo? Aposentadoria, mudar os negócios. Isso é quem está vendendo. O senhor falou 3? É mesmo? O senhor Aposentadoria, briga de sócio Briga de sócio. e mudança de ramo. Mas Legal. a aposentadoria o senhor falou primeiro, né? Com força. Sim, sim. Empresa boa, geralmente o cara só abre mão dela quando está aposentando. Legal. Isso Muito bem. acontece. Aí deu esse estalo lá, por um desses 3 motivos, a pessoa quer vender. Como é que ela faz? Ela não... Qual que é o Mercado Livre para anunciar a venda? Liga para o Augusto. Se você perguntasse para mim aí 2 meses atrás, eu te dava uma resposta, hoje eu te dou outra, tá? Tá. Olha, é internet. É marketplace, Existe marketplace para vender? tem empresa? marketplace. Pode falar o nome? O quê? Marketplace para vender? Pode falar. Marketplace, qualquer um pode anunciar lá. Então, mas... Ah, mas- Ah, em qualquer marketplace. É, Acha alguma marketplace. coisa. É um setor do Facebook, que você anuncia, né? Eu uso lá uma área deles. Só que aí o pessoal não costuma pôr o nome da empresa, naturalmente. Põe quando é o dono da empresa. Eu, na condição de corretor, eu não coloco. Porque senão o cliente comprador... Né, Vai direto e tira o na intermediário. maioria dos casos. Eu não coloco. 99% dos atendimentos que eu tenho é com pessoas perguntando o nome e o endereço. Ou foto, para buscar com Google Lens. Essa a gente já conhece, né? Eu lembro que você, Gabriel, me passou uma vez um site que tinham empresas à venda. Foi esse site aí. Como chama esse site? Não, o site da empresa dele. Ah, Fênix. da empresa do senhor mesmo, o Fênix. Tem empresaavenda.com.br e Fênix Oportunidades. Que legal, São interessante. os dois. Muito bom. Achei São vi os dois. muita coisa lá. É. à venda, hein? É. Interessantíssimo. 10% aproveita. Legal. Seu Augusto, e como conseguir anunciar essa venda sem expor a empresa? Porque às vezes a empresa não pode se expor. Se começa todo mundo saber que aquela empresa está à venda, pode começar a perder cliente, assim por diante. Eu não passo o nome nem endereço. Isso, só complementando, isso é uma realidade. A empresa em que a sociedade eu digo não a empresa, as pessoas ao redor dela, os consumidores dela, descobrem que ela está à venda. Normalmente tem uma queda de faturamento, começa a ter uma dúvida Não, quanto à qualidade do faturamento serviço. Não. O único risco que tem é de perda de funcionários. Tá. Faturamento- Aquela faixa passa o ponto. Não, aquilo não presta. Então, isso Aquilo atrapalha. desqualifica. Isso. A pior coisa que o empresário pode fazer é você colocar isso na... Mas geralmente quem faz isso é a pessoa despreparada, né? Não contrata um advogado. Despreparada ou desesperada? Também Também. se aplica, né? Mas eu já vi empresa de grande porte cometer essa bobagem. Acho que mais os despreparados, né? Mas Isso. A gente atende muito desesperado. Né? Então, acho que é mais os E despreparados. isso reduz em 20% já de cara o preço de venda do negócio. Não.
não baixa o preço. Não baixa o preço, tá? Isso só prejudica com os funcionários. Tá. O funcionário começa a pedir conta, com medo que o novo patrão vai ser ruim, tudo, entendeu? Não. Às vezes o comprador ele vê essa empresa para vender com 10 empresas como a minha. E, não, porque eu vou jogar uma proposta pela metade do preço que o cara está desesperado. O cara joga pela metade do preço, chega a 10%, o cara não entrega. Então é meio ilusório esse negócio de que está à venda, né? Mas eu não coloco o endereço nem nome da empresa. Legal. Então, voltar para o Vitão. Além do próprio contrato social, que vai abordar ali a transferência, né? Está aí no João, entrando no José. Que outros cuidados são necessários para garantir um bom acordo ali, que seja respeitado, evite riscos para quem está vendendo o negócio? Eu vou pegar o gancho da primeira resposta, né? Que eu estava concluindo falando da due diligence. Então, a partir do momento que a gente fica entendendo, né, o que é possível fazer com as pesquisas de todos os riscos que a empresa possa oferecer, então a gente vê se existe um passivo, se existem processos que estão em andamento ainda, que não foram julgados, mas que numa análise do processo a gente já viu que ali tem um temor e tudo mais. É muito importante que o empresário que está comprando ele tenha a ideia de tudo isso, porque a partir do momento que ele comprar, ele vai se tornar responsável por esse passivo, né? E ali, a depender da negociação, eventual passivo pode estar relacionado ao preço. Seja atrelando uma garantia, seja amarrando por determinado período. As grandes negociações, elas têm até aquelas contas escrow, né, para ter, que é a conta garantia, né, manter ali um valor que é para pagamento da empresa, mas ele fica ali em garantia de eventual risco em que é necessário esperar um tempo, uma conclusão de um processo e tudo mais. Bom, mas se fosse um pagamento do comprador para o vendedor, que o vendedor não pode tirar enquanto não passar aquele período. Amarrado para que garanta, inclusive, eventual risco. Que na negociação ficou tratado, olha, esse risco não é certeza que ele vai se consumar ou não, então vamos esperar um determinado tempo, tudo isso é contratado. Então, quando essa relação ela não é tão simples, ela começa a ganhar todas essas especialidades, é importante que você tenha um contrato bem amarrado, um contrato particular bem feito, porque nem tudo, né, como vocês sabem, vai para alteração do contrato social. Ou quase nada. Quase nada. A alteração do contrato social muitas vezes vai ao básico ali, né? Quem está saindo, quem está entrando, o valor das cotas, a realocação delas e acabou. Então, o contrato particular com todas essas cláusulas e condições é muito importante, né? E tem que ter. E na prática, assim, você já viu alguma jurisprudência? Jurisprudência são decisões que tenham sido tomadas e formaram um histórico ali para... Exato. Você já viu alguma ocasião em que houve essa situação de haver problemas depois da venda e aí tenta se responsabilizar, com base na lei, aquele sócio durante o período de 2 anos? Isso é rápido? Isso se consegue? Como é que funciona na prática processual essa questão? Sim, isso não é tão rápido porque, primeiro que assim, o comprador, lógico, o vendedor ele tem o dever ético de revelar tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo exposto, né, exatamente o que ele está vendendo ali, que riscos aquilo traz. Mas o comprador também tem o seu dever de diligenciar, de entender o que ele está comprando e tudo mais. Então tem que ser comprovado que o vendedor agiu de má fé. Né? Que o vendedor ali naquele momento da venda, naquele momento de apresentar a empresa dele, ele tornou alguma informação oculta de forma que o trabalho do due diligence feito não foi capaz de naquele momento identificar, porque a informação não era pública ou algo nesse sentido. Então, nesses casos específicos, você tem como ter um regresso aí para responsabilizar o vendedor. Mas se ficar evidente que o comprador sabia, não é Do tão risco, fácil conseguir aí não. a questão dos 2 anos. Aí não. Se ficar muito claro que ele era conhecedor desse risco quando ele adquiriu a empresa, obviamente ele vai ser questionado. Você tinha que ter mensurado isso para chegar no preço, né? Mas eu percebi que você está falando de 2 anos. Quando a gente fala 2 anos, não é que o vendedor tem a responsabilidade, o comprador tem a responsabilidade de 2 anos. 2 anos é para coisas da empresa, tá? Isso, um uma cláusula contrato geral. de compra e venda, ele é eterno. Sim, a só responsabilidade. 2 Eu digo anos. 2 anos Pra por lei. acionar. Para acionar por responsabilidades do período de gestão em que o vendedor teve. Exatamente. Por exemplo, se eu comprar uma empresa sua, tá? E imagina que apareceu alguma coisa 10 anos depois, mas, né, vocês são contadores. Trabalhista, por exemplo. Constatou-se que é do período anterior à minha posse, tá?
Você continua responsável, mesmo daqui a 10 anos, né, doutor? Isso. Tem um contrato, você vendeu Então, o você livro tem- de ônus. Né? Se vender livro Você de tem ônus, ali a responsabilidade não dele. são só 2 anos. Isso é só É. para funcionar. Óbvio, né? mas assim, quando você tem o negócio passivo e aquilo ali está claro na compra, aí você não vai responsabilizar o vendedor se aquilo já estava negociado, estava no preço. Eu já levanto tudo Entendi. isso. Interessante antes. esse ponto. É, Muito Então, interessante. a venda que você fez a transferência foi isso. Por isso que eu falei, quando o trabalho que vem do setor Vem do mastigado, Augusto, né? Eu coloco ele, no ele papel, vem, né? ele vem para nós, olha, chega para nós o seguinte, ela está sendo vendida essa empresa, o passivo que foi exposto é esse, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conferência, É. né, vai fazer as nossas pesquisas, porque muitas vezes o setor não traz tudo que pode ser pesquisado em termos jurídicos, e aí apresentar para o nosso cliente. Tanto quando o nosso cliente é o vendedor, aí fica mais fácil, porque a gente tem esse histórico, como quando ele é o comprador. Né? Eu acho que é interessante esclarecer isso, porque até para o comprador também, que está em casa assistindo e pensa em comprar um negócio, tem em mente que se aparecer algum passivo, aquilo vai estourar na mão dele primeiro, né? Exatamente. Responsabilizar o vendedor por algo que ele não sabia... Depende de alguns fatores a serem superados. Exatamente, É isso mas aí. o tete a tete, a cara que vai ser dada a tapa é o do novo Ele dono. tá- Do ele é comprador, do não é dono. um negócio que surgiu Não, já. não é assim. Não é objetivo. Não, exatamente. Tem que ser comprovado, uma série de fatores para que você chegue no vendedor. Legal, muito Então, interessante. dá muito... Então, Dá eu, muito atritinho eu isso daí trabalho depois? com um processo para evitar isso, doutor, já que você mexe com essa direito empresarial, não é isso? isso. Eu trabalho, por exemplo, a empresa existe 100% do valor dela, mas imagina uma empresa de 10 milhões, tá? Eu trabalho com 12% de sinal, que no caso 6% é meus honorários, né? Eu já defendo ele na assinatura, não recebo R$1 depois. Às vezes até antes da assinatura eu recebo ele, né? Para bater o contrato. Porque às vezes eu estou batendo o contrato, eles brigam, e eu não tenho nada com isso, eu já fiz meu trabalho. Já recebi, falei, vocês dançaram. Gente, estou falando aqui, mas é a verdade, é para falar a verdade. Não é isso? Lógico. Então vamos lá. 12%. Vai para você que é advogado, empresarial, você vai entender. Pois é, eu tô vendo como Fica você tá mal remunerado. 88% amarrado. Aí o cara fica lá 30, 40 dias acompanhando, auditando a empresa, levantando passivo. Então, a forma que eu trabalho já é para evitar esse tipo de problema. O cara dá um dinheirinho, ele acompanha a operação por 30 dias, ali ele faz levantamento de faturamento real, né? Conhece a empresa, contrata uma empresa como a dele para fazer um levantamento completo. Ou seja, geralmente o proprietário, quando ele deixa fazer tudo isso, amarrar isso em contrato, é porque não tem mentira. Legal. Eu tenho uns 3 casinhos para passar para você. Depois do programa a gente fala. O Roberto até falou na estrada quando a gente estava voltando de São Paulo. Eu Te perco passar. 90% da venda das empresas por expor isso para os vendedores. 90% não topam. Ou porque tem Porque medo. o vendedor quer... Quando o cara conta muita história, esse tipo de negociação não emplaca. E não adianta, né, você... né, seu Augusto, não adianta você não colocar tudo na mesa. Tem que colocar na mesa e no contrato, né? Exatamente. na Falar mesa do contrato. falômetro não adianta, Agora, né? porque assim, os meios de pesquisa e levantamento de informações estão cada vez melhores. Então, você consegue levantar tudo. E o que você não conseguir levantar, vai ficar muito claro que estava sendo omitido propositalmente. Né? Exatamente. O proprietário honesto, ele permite Exato. Ele coloca... a abertura total da empresa, ele coloca tudo que ele falou no contrato. É que entendeu? esses 3 tipos de vendedores que você falou lá no início, na sua primeira pergunta, Sim. o que está aposentando, o que brigou a sociedade, o que está mudando de ramo, ele não tem por que esconder. Não, Quem tenta esconder é o cara que o negócio não está dando certo. má fé. Muita gente não vai gostar do que estou ouvindo, mas eu afirmo com má fé. Recentemente, não estou citando nomes, tá? Um vendedor falou para um colega meu de profissão, eu não gosto do jeito que ele opera. Porque ele é mentiroso, né? Do jeito que opera aparece a verdade, né? Então, não adianta, não dá para esconder, tem né? jeito. É, mais ou menos Isso isso. Ele é Ah. advogado da área empresarial, sabe o que eu estou falando, Sim, né? com certeza. Eu queria que você falasse, arrematando essa questão da venda de empresas, um cuidado que quem está vendendo o seu negócio deve ter com relação a ganho de capital e imposto de renda sobre ganho de capital. Opa. A participação societária, ela é um bem como um carro, como uma casa, como um terreno, como tudo. E tudo que você vende com lucro na pessoa física, de bem material, teoricamente tem incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, nesse momento, é sempre bom consultar o contador, entender a forma com que isso é tributado, a forma com que isso é entendido pela Receita Federal, até para buscar mecanismos de planejamento tributário para que não haja esse custo, né? A Interessante. Receita Federal, ela se aplica a qualquer valor?
Ou tem a partir Não, de X? tem uma partir de X. Por né? exemplo, Desde imóvel. pequeno valor. Imóvel. O cara tem um imóvel de 100 mil reais. Vai lá, Se for o único imóvel, ele é isento até 440 mil. único imóvel. Se você não tiver dois, é isso? Se ele tiver dois, Se não tiver dois, se tiver só um se no tiver nome, só um, único, acabou. até 440 mil, ele não tem tributação nenhuma. Entendi. Tá? Aí tem o caso imóvel, vou Não vender precisa e ser o comprar primeiro. outro. Não. Basta ser único. Entendi. Aproveitando o podcast para fazer umas perguntas. claro. Momento de Lógico, pegar claro. isso aí. Eu sou corretor, não sou contador, né? Tá me ajudando, né? É isso aí. Segundo tópico agora, ó, compra de empresas, dicas e cuidados. Seu Augusto, qual o risco existente em comprar um negócio do qual a pessoa não tenha nenhuma experiência anterior profissional relacionada àquilo? Existe alguma maneira de contornar esse risco? Existe. Primeiro fala do risco de não ter nenhuma experiência lá. relacionada àquilo. Para você ter experiência, você tem que começar do zero. Isso tem um lado ruim, né? Eu vou montar uma empresa do zero, o risco é total. Se ela não vingar... quando você compra uma empresa, por exemplo, um restaurante, que é uma operação muito difícil, tá? Pra você contornar, tá? Foi ver a empresa, tal. Antes de comprar a empresa, peça para o proprietário para ter uma reunião com todos os funcionários. Se todos eles garantirem que vão ficar, tá? E derem... Confiança, né? Passarem confiança, que quem toca uma empresa, na verdade, eles são os funcionários. Manter a equipe é o primeiro passo. Manter a equipe. Se trocar a equipe, acabou. Jogou o dinheiro no lixo. Aqui, meu irmão, ele é gerente, meu irmão é cozinheiro, suicídio. A operação está em andamento, todo mundo conhece aquele gerente. Depois troca, quero trocar a menina do financeiro depois de 3 meses, 6 meses. Isso. Pontualmente. Só se realmente tiver motivo. Tá. Fora isso, é uma operação que está em andamento. Isso aí é manter o quadro de funcionários, né? E manter markup, preço, uma coisa que o pessoal mexe muito, né? Que esse frango aqui tá barato, vou aumentar o preço, acabou. Suicídio. É só manter o funcionário em primeiro lugar. Mexer o menos possível na empresa, é isso que o senhor está falando. Isso. Se possível, nada. Tá. Né? Só mexer no que está dando errado. No que dá errado, É. sempre. Isso. Complementar não é problema, tá? Sim. Deixar a roda girando. Complementar. Melhorar o serviço, Isso, não é melhorar problema. a experiência Só do cliente. não mexendo no que está andando, complementar não é problema. Legal. E quais pontos o senhor acha mais relevante para um comprador avaliar no negócio para ver se vale a pena ser comprado? Resultado final. Falei para você que ele ia responder isso. Né? Lucro líquido. Não importa quanto Isso tem vai de muito na ativo. linha do que a gente pensa e fala É. tanto. Né? Por exemplo, uma coisa que muita gente se preocupa. O que tem de ativo? Geralmente eu falo, o melhor negócio que tem para você comprar é um estacionamento, que não tem ativo nenhum. Ativo você compra depois Mas, o parcelado. que eu estou comprando? Você está comprando uma operação que dá lucro, que o ativo hoje é novo. Transportadora. Tenho 1000 caminhões novos. Daqui a 5 é tudo velho. Aí eu vou gastar uma puta fortuna para renovar a frota. Então, lucro líquido. Lucro líquido garantido em contrato. Não garantiu, esquece. Deixa para lá. Isso é muito interessante você falar isso, porque a gente vive num país onde os empreendedores, talvez culturalmente, enxergam muito faturamento. Isso não adianta engana ter um muito. faturamento legal e, como o senhor Temos falou, aqui não um tem lucro. contador, sabe o que eu estou falando? Se Seu engana Augusto, muito. mas tem alguns setores da economia, tipos de empresa, que tem um certo mercado próprio. E que existem padrões de precificação. Tal tipo de empresa, os caras pedem X faturamento. Tal Tem, tipo de empresa pede X faturamento. Isso existe Avaliação, também. sim. Existe. Você pega a lotérica. É o mais caro deles. Cita uns exemplos pra gente. Lotérica, empresas em aeroporto. Lotérica costuma pagar quantos faturamentos? 60 por 1 do lucro. Tá. Posto de gasolina, 50. São as natas das natas, né? Os mais caros. Tá. Explica essa proporção, só para quem está assistindo entender. Bom, lotérica, por que lotérica é caro? Porque lotérica é, uma vez que você não faça... Não, só explicar o que é esse 50 por 1. Por exemplo, dá 50 mil de lucro líquido, 3 milhões de reais. Dá 10 mil de lucro líquido, 600 mil reais. Não, mas eu quis dizer outra coisa. O senhor não entendeu. Existem certos setores que a galera não... Eu entendi o teu raciocínio do lucro líquido, concordo contigo, mas a gente percebe, até por clientes, por outros empresários, o meu tipo de empresa é muito precificado por X faturamentos.
Ah, não, isso aí é coisa do passado. Empresa de contabilidade tem um... Pega o seu Não. faturamento e multiplica por 12, por 10. Empresa de contabilidade Advogado tem demais. empresarial. Isso. Você sabe o que eu vou falar aqui agora. Pois não. Isso é conversa mole. A empresa vale pelo que ela dá de lucro. Isso é argumento de quem quer supervalorizar o que tem. Né? Eu escuto isso todo dia. Tá. Quanto a sua empresa dá de resultado? Pronto, ela vale tanto. E aí o lucro que ela der, multiplica É o que vai por determinar o valor. O multiplicador. multiplicador. Que tem empresa daquele cara que a minha empresa é 10 por 1. Padaria, o pessoal usa muito 8 por 1, né? Padaria vale 4. Você vê. Antigamente, uma Coca-Cola, você vendia uma, você comprava 3. Hoje você não consegue mais fazer isso. 8 por 1 seria o lucro que ela der, multiplica por 8. Não, faturamento. 8 por 1 do faturamento. Hoje vale 4. Antigamente valia 10. Só que antigamente uma padaria não dava 10% de lucro, dava 40% líquido. Tá. Empresa de contabilidade, mudou. o mercado de contabilidade, eu estou perguntando isso porque assim, empresa de contabilidade é muito comum o pessoal vender entre 8 a 12 faturamentos. Beleza. É bastante Vamos comum. imaginar que você está num prédio lá que tinha que custar um aluguel, por exemplo. É que Você vê por ser serviço, O que acontece? A gente tem que colocar as despesas em cima da mesa. Por isso que eu, a partir de 2011, eu fiz uma venda, posso falar à vontade? Pode, à vontade. Multimilionária, de muitos milhões. E o cara Ficou contratou uma rico. empresa, que é um cara que trabalha com direito empresarial, não estou citando nomes, na cidade de Campinas, um advogado, né? Que tem contadores. E o cara, ele trabalhava com lucro líquido. E essa empresa dava 600 mil reais de lucro líquido. E eu tinha mostrado essa empresa, né, para um cliente do Rio de Janeiro. E ele chegou com um contrato que eu trabalho até hoje e falou para o proprietário, ó, leia o contrato, se eu assinar, meu cliente te paga o sinal agora. E uma das coisas que eu peguei lá em 2011, depois de trabalhar tantos anos, né, Com base no errado, faturamento. foi o lucro líquido. O cara falou, eu assino. Entendeu ou não? Então, quer dizer, E aí se 50 para 1, 60 para 1, sobre o lucro. sobre o lucro. Multiplica por 50 ou 60. Isso, sobre o lucro. Interessante. Isso aí, empresas master, tá? Empresas que declaram 100%, o doutor... Posto de combustível. Empresas que não declaram 100% não conseguem chegar a isso. Tá. 30 por 1 do lucro. E essa relação, por exemplo, da padaria que o senhor falou, 4 para 1, 8. Aí Esquece. já é sobre faturamento daí. Mas isso aí é coisa antiga. Antigamente usavam isso. Tem corretores antigos que ainda usam. Eu acho mais fácil trabalhar com faturamento e garantido em contrato. Né? Eu tenho um advogado aqui do meu lado, ele sabe. Sim. Uma coisa é falar, outra O coisa é lucro escrever. garantido em lucro, né? Lucro líquido. Tá. Garantido em contrato. Para dar menos problema, né? Garantia que não vai dar, tá? Legal, muito bom. Vitor, Diga. que cuidados o comprador deve ter para evitar que alguém que vendeu o negócio para ele abra concorrência na sequência e tente tomar ali clientes daquela carteira que ele acabou de vender? Bem colocado. Isso é muito interessante, né? Porque a lei estabelece o prazo de 5 anos. Então, se o contrato ele não mencionar um prazo, uma cláusula de não concorrência, e não tiver expresso também o contrário de que a concorrência é livre do vendedor, você já subentende que vai seguir a regra geral. Mas geralmente você estabelece em contrato, né? As partes começam a se conhecer, começam a entender, às vezes o vendedor tem aquela empresa e outros negócios, às vezes tem negócios vinculados. Então é muito importante que você estabeleça em contrato essa preocupação, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? A gente teve até para ajudar a exemplificar, a gente teve uma situação bem interessante no escritório, onde a gente foi estruturar a venda de uma empresa. Ele tinha ali, quando a empresa estava sendo vendida, vendia ativos, vendia toda a operação e a marca. Porém, o vendedor, ele tinha um contrato de compartilhamento da marca com um parceiro que tinha um segmento que era complementar ao que estava sendo vendido. Bom, quando chegou essa situação, com a venda, o comprador, ele era obrigado a manter aquele compartilhamento. Só que o contrato do compartilhamento da marca estava no final da vigência. Então foi muito interessante, porque o comprador, ele não se preocupou em pedir para que o vendedor colocasse uma cláusula de não concorrência. Estava muito claro que o vendedor não ia colocar, então segue o que está na lei e tudo mais. Mas o parceiro que compartilhava a marca ficou preocupado do comprador se tornar um concorrente dele nesse outro mercado. Então a gente fez o contrato de compra e venda da empresa e, atrelado a isso,
renovou o contrato de compartilhamento da marca, porque o comprador não queria continuar compartilhando a marca. Entendi. Mas esse parceiro, ele precisava fazer Tem uma garantia. E fazer a transição. Não dava para ele ter a marca dele exposta e do dia para a noite, ó, agora minha marca é essa. Então foi negociado um prazo de 1 ano, mas a cláusula de não concorrência ficou para o comprador. Para o comprador, geralmente é o contrário, mas é para o comprador não querer concorrer a partir do momento que ele pudesse usar a marca sozinho nesse outro segmento. Bacana, Entendeu? bacana. Então é aquilo, quando a gente estrutura em contrato bem feito, bem estruturado, as partes saem satisfeitas, saem contentes. E com uma linguagem, Roberto, que é muito importante, isso tem que ser o contrato tem que ser claro. Eu sempre falo pro pessoal, quando a gente está fazendo no escritório e tudo mais, gente, esse contrato, ele tem que ser compreendido Por quem é parte. Por quem é parte. Entendeu? Não é para o advogado não compreender. é para o advogado, não é para o juiz, é pela parte. Ela tem que entender ali o que ela está assinando, o que ela está fazendo. E isso é muito importante. Então, a questão da concorrência, ela é essa e a gente tem essas atipicidades do mundo, né? Aconteceu esse caso com a gente, foi muito interessante. Interessante, é um cuidado muito importante. Com certeza, com certeza. Seu Augusto, qual que é a forma de pagamento acordada quando se compra um negócio mais comum do mercado? Não existe isso? Existe em ramos de atividade? Como é que funciona essa questão aí? Coisa que eu aprendi Para mim nunca existiu. E eu já tive várias experiências, hein? Coisa que eu aprendi há 30 anos atrás. A gente chama praxe de comércio, tá? Não fui eu que criei isso. Tem séculos. É metade, 40% de entrada e o saldo divide em parcelas de no máximo metade do lucro líquido que foi garantido ou dito. Nunca comprei dessa forma. E o máximo, fala de novo, as parcelas. Eu trabalho Entrada com de 60% de entrada, Tá. e 40% parcelado. Mas o praxe que eu aprendi lá, 30 anos atrás, era 40% de entrada e 60% parcelado em parcelas equivalente a, no máximo, metade do lucro líquido que foi comprovado ou garantido em contrato. Muito interessante. Isso é praxe, tá? Mas eu quero à vista. Vai ficar querendo. Tá. Assim como tem vezes que é mais parcelado. Desde que... também. Praxe é esse. Aí pode se mudar, pode ser à vista. O que vai determinar mesmo a condição de pagamento é preço. Por exemplo, 30 vezes o lucro líquido. Valor normal de empresas que... Gente, o governo vai gostar que eu falo, mas vou falar. Só nega, tá? Não é isso? 30 por 1, tá? Eu vou vender à vista, mas eu quero 20, eu quero 15. Beleza, a pessoa que está comprando vai entender, né? A melhor forma que tem de se vender uma empresa para ter segurança para o vendedor é à vista. Para o comprador é comprar a prazo. Porque quando você compra a prazo, você tem da onde descontar dividendos. Apareceu uma dívida, apareceu isso, aquilo. Você compra à vista, não, deu o dinheiro, acabou. Muitas vezes ele vai pagando com o próprio rendimento da empresa. Né? Não, eu deixei de trabalhar de corretor de imóvel exatamente por causa desse praxe. E também a gente estava na década de 90, né? Vocês são mais jovens, né? Não sei se tem alguém aqui. E na década de 90 tinha muita inflação. Então, na terceira parcela, já não valia mais nada a parcela. Então, aí eu vendi um boteco, eu vendi imóvel. Aí eu vendi, numa semana, eu vendi 5 empresas. Vendi a empresa não como eu vendo hoje. Eu vendi a empresa bem pequenininha, tá? E o jornal tinha mais velocidade. Eu falei, eu não vou ficar vendendo imóvel, isso aqui é melhor para mim. Aí fui vender a empresa. Legal. Então, assim, exemplificando, para que o empresário que está em casa entender. Um exemplo grotesco aqui, tá? A empresa apura lá R$1 milhão de lucro. Lucro tá? líquido, para gastar no Guarujá, é isso? Tá falando? Isso. Tá certo. Aí fechou lá a Muito venda. alto. Dá um exemplo mais da nossa vida, vai. R$100 mil. R$100 mil, ainda tá alto, mas Tá alto, vai, então. 50 mil isso. de lucro, tá? Isso. Aí fechou lá a venda do negócio em R$500 mil, tá? Pagou, vamos dizer Tá muito barato. Tá muito barato, é 1,5 milhão. Não, mas vamos usar esse exemplo, mas só para 500 mil, exemplificar isso. Aí fechou lá 50% de entrada, 250 mil, para facilitar minha cabeça aqui. Isso. Os outros 250 mil, ele vai dividir em 10 parcelas de 25. Esses 25 só podem ser 25 desde que eles sejam no máximo 50% do lucro. Vamos dizer que o lucro da empresa é R$30 mil. 15 mil a parcela. 50% de 30 mil, 15 mil. A parcela Ou não pode menos. ser maior que 15 mil. Geralmente... Não, mas e se o cara comprou como uma segunda renda dele, ele não vive daquilo, ele Então, pode assumir uma parcela maior do que 50%. mas o dono, se ele tentar vender em parcela maior, ele tem muita dificuldade. Tá. É Só se o comprador quiser liquidar exatamente, antes, o porque ele não comprador. vive daquilo. Isso, Tá. isso aí. Tá. Legal exemplificar Isso aí. só para o pessoal Isso, entender. isso. A ideia. Muito bom. Vamos passar para o último tópico aqui.
compra e venda de parte das cotas. Até então estamos falando alguém que vendeu, não é mais dono, alguém que comprou, agora dono exclusivo. Agora vamos falar de fusão aí, comprou parte das cotas, né? Seu Augusto, quando o investidor compra parte das cotas, existe alguma estratégia ideal comum no mercado do percentual ideal a ser mantido para o sócio fundador? Já ouvi? 51%. Eu ouvi falei isso hoje para você. Controle da empresa. Né? Você não sabe quem está entrando, se a pessoa é problema, se você tem o controle... Como vai agir, né? É mais difícil vender parte. 100 vezes mais difícil. Vender sociedade é uma coisa complicada. Eu fiz poucas vezes nesses mais de 30 anos. Eu ia de perguntar operação. isso. É mais comum Muito quando difícil. alguém tem a sempre vendeu relação sempre com a tudo. outra pessoa, sabe quem é outra pessoa, Sim. fica sabendo que a pessoa precisa de um Sim. investidor, Sim. vai lá e compra uma parte, né? Sim, é muito difícil vender uma parte social. Eu acho que o que acaba sendo comum é quem está comprando parte é alguém que está dentro da empresa há muitos anos já. Então, às Ou vezes, eventual diretor... Acontece muito, sem querer cortar, mas já Não, cortando, imagina, pode... a pessoa que não quer trabalhar. Sócio investidor. Ah, sim. compro Também, 20, 30% exato. da sua Outro empresa, exemplo clássico. Você vai me dar tanto para mim no pôr o pé aqui, beleza? Se você puder explicar por que os 51%, é interessante. Porque quem tem 51% manda e toma as decisões. Não precisa perguntar nada para ninguém. Legal. E aí isso dá garantias para o sócio fundador. Né? Sim, sim. Interessante, Sim. muito bom. Não tem surpresa. Vitão, Diga. É isso mesmo, doutor? Você pode De repente estipular. eu falei de uma... Não, existe de repente eu estou deliberações falando de sócio, bobagem deliberações aqui. do sócio. Que você contrato pode- social exige 3 Exato, quartos, você pode, por exemplo. Exato, você pode. A gente Mas- tem que entender, lógico, a gente fala muito em condições gerais, mas a gente tem que especificar dependendo do caso Ver a o que está caso. escrito no contrato social. É, Exatamente. Às vezes você tem ali uma venda de parte, mas você tem outros sócios, então você tem ali 2/3 de uma decisão. Ele pode ter a pessoa que comprou unida a um outro sócio poder de decisão e vai estar isso determinado no contrato. Fora a cláusula de administração Exatamente. e fora fóruns, E por jurisprudência? deliberações qualificadas que exigem 3 O quartos. controle acionário não que- decide? Não, por é o que vai estar jurisprudência? o contrato social e ele É o vai que vai reger, determinar. E muitas vezes, a depender da companhia, ela tem o contrato social, mas ela já tem um acordo de sócios ali determinando como vão funcionar as decisões. E às vezes você pode ter até uma determinação diferente em setorizar. Então, olha, o operacional, as decisões vão ser tomadas dessa forma, a questão fiscal vai ser tomada dessa forma, e você setoriza a maioria de votos aqui, 51% lá. exceto Porque aquilo que está 51, previsto no Código Civil. Exatamente. Né? 51% é uma maioria simples. Sim. Existem deliberações previstas em contrato social Que é até exigem- baseado no novo Código Civil. Perfeito, existe coisa que é com 3 quartos. É que aqui a gente está existe falando... situação, exclusão do sócio. Não é tão simples com 51%. Não. né? Você tem que fazer Não. toda uma comprovação de que É. aquele sócio agiu contra os princípios da empresa, agiu, questões éticas envolvidas. É que a gente está falando muito da pequena, média empresa, onde realmente você tem ali 2 sócios. No dia a dia, talvez ter a caneta, os 51%, Faça para a diferença. operação faz uma diferença danada. Vamos comprar a sede que a gente está aqui locando? O dono da maioria das cotas Decide muita sempre coisa. sempre irá ser temido. Sim, Perfeito. Independente concordo. do que esteja no contrato Exato, social. Aí o perfeito. cara tem mais grana e pronto. Perfeito. Né? A maioria das vezes você vai ter cláusulas e decisões sendo regidas pela maioria de votos. É. E é onde o cara com 51% vai ter. Ele é um essa só, mas cultura. ele tem 51% da Exatamente. empresa, né? Exatamente. Então, queria te Legal. perguntar também se existe alguma forma de proteger o investidor da responsabilidade perante terceiros de eventos ocorridos na empresa antes do seu ingresso. Tem algo que, do ponto de vista agora do comprador, a gente falou no início do vendedor. Do contrato, né? Isso. A gente pensa. Eu acho que isso está um pouco relacionado ao que eu comecei a falar lá atrás, sobre a questão de que, olha, a gente no momento do negócio, a gente sabe desse risco. Eu entendo essa como a única forma, sabe, Roberto? Porque a gente tem que se colocar. Muitas vezes eu estou sentado ali acompanhando o comprador, muitas vezes o vendedor. Mas eu, da posição do vendedor, se eu estou nessa posição que a gente falou aqui, que eu sou honesta, colocando tudo na mesa, eu não quero mais nenhuma amarra. Né? Existe o risco do negócio, todo mundo tem que assumir. Não existe negócio sem risco. Agora, eu acho que a partir do momento que você tem indícios de que você pode ter um problema, aí sim você contratualmente pode fazer amarras, e aí entra naquilo que a gente falou de pagamentos futuros estarem relacionados, estarem só liberados a partir de determinado tempo. Acho que aí sim é uma forma muito interessante de você proteger o comprador.
Tá? Interessante. Não sei se muito bom. entendi bem a sua pergunta aí, mas Não, aquela história, o comprador ele está vislumbrando aí e fala, puta, aqui ele tem esse exemplo, ele tem ali um funcionário numa condição que não está dentro da regularidade da CLT, o que é exigido, ali que está estranho, puxa vida, o registro está errado, está tudo errado, esse cara está aqui dentro da empresa há 30 anos. Você fala, opa, isso aqui pode gerar um problema no futuro. Interessante. Então é um risco conhecido, você fala, pô, na minha gestão eu jamais assumiria essa condição. Então eu vou propor isso eu falando do comprador agora, né? Eu vou propor para o vendedor amarrar uma forma de me assegurar aqui no futuro. Legal. Deixa eu fazer duas. Nem sei qual que é a pergunta, mas é que a gente hoje correu, o tempo hoje está bem tranquilo. Duas perguntas que eu ia fazer para o senhor. É comum exigir garantia no negócio? Garantia real? Não. Incomum. E a outra, agora eu esqueci da outra que eu ia perguntar, mas eu tenho mais uma para te perguntar. Vai tocando que eu vou lembrar da outra. Mas acho que até isso da experiência do seu Augusto de não ser comum oferecer a garantia, eu acho que também está relacionado com o fato do senhor falar no começo, eu acho que o senhor falou que gosta de trabalhar com empresas que estão muito em ordem. E o lucro líquido no contrato, né? Sim, exato. sim. Então isso aí está atrelado, mas nem sempre a bola está sendo vendida redonda assim. Os proprietários que pedem garantia real é por causa que eles sabem, advogado, geralmente um advogado que não entende do praxe de compra de empresa, ele pede garantia real. Só que ele está certo. Só que na prática... Só que ele trava o negócio. Trava, exatamente. Não sabe. Um negócio com briga de... Vamos lá, outro exemplo, já que a gente está com o tempo sobrando. Sociedade... Estamos, né? Estamos sim. Sociedade com... Brigou o sócio, eu e o Roberto brigamos. Sim. Tá? Quando você pega esse atendimento, que o motivo da venda é briga de sócio, dá um estressezinho maior? Dá, né? Imaginei. Um quer vender, o outro não quer. Isso, um quer um preço, outro não quer. Então eu já peço para conversar com outro. todo mundo e falo, ó, não vamos ter perda de tempo. Você vai assinar? Não vou. Aí o outro, eu quero vender. Aí eu tô fora. Para mim, todas as partes têm que olhar para mim e falar que quero assinar. Entendeu? Ah, não, você não coloca o senhor numa situação muito ruim, né? Ô, Vitão, e aí? Tem interessante esse viés que o Gabriel abriu. O sócio A entende que a parte dele vale 200 mil. O sócio B entende que a parte do sócio A vale 80 mil. Boa pergunta. E aí? Como é que resolve isso aí? Um quer vender, o outro não quer. Exato, porque se um Simples acha que um vale assim. 200, o outro acha que vale 80, Simples é assim. porque um quer vender, o outro não quer. O outro não quer. E aí é aquela história, o que quer vender não é obrigado a ficar. A depender... Tem dispositivos na lei para resolver isso. Exatamente. Né, se você tiver o contrato seguindo uma norma geral, o que ele pode fazer? Ele pode vender, ele coloca a venda primeiro, ele oferece para o sócio. Exato, é isso aí. Depois ele oferece no mercado. E ele pode ser livre para oferecer o preço dele. Ele é livre para oferecer o preço dele, ele vai oferecer, daí o Augusto se interessa e quer comprar. Ele tem que levar essa proposta e dar o direito de preferência para o sócio dele. Mas eu vou pôr Naquelas mais lenha na condições. fogueira. Mas só um parênteses. Naquelas O condições. contrato social de toda empresa, bem elaborado. Desenho o regramento. Existe um pedacinho ali, no nosso padrão, existe um capítulo chamado retirada de sócio. Então, se o cara quer vender, ele vai ter que seguir o que, acho que são 2 cláusulas, o que essas 2 cláusulas Exato. ditam. Exato. Você pode ter o mecanismo desenhado já. O ideal é que você tenha, porque é um assunto que dá problema. Mas tem Então, é jurisprudência ideal pra isso, que né, você doutor? tenha, mas você poder vender. Se você não tem nenhum regramento específico, muitas vezes no regramento está a questão de você oferecer para o sócio que ainda está lá antes, pelas mesmas condições, para então depois vender. Legal. É Eu vou isso. pôr um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. E aí o comprador disse o seguinte, o preço que ele colocou para eu comprar é para eu não comprar, porque é abusivo, está fora de mercado, não tem nexo casual, não faz parte do valuation. Não, mas esse aí é um ponto, Huberto. Mas não porque- foi acordado. Então, mas esse é o ponto. Mas ele tem um comprador para aquelas condições, no seu exemplo? Não. Então ele não vai vender mesmo, né? Não, mas porque você ele está falando não- que o tudo bem. comprador veio falar isso para Se você. ele tiver comprador um fala, comprador, olha, já é a prova de que aquilo vale. Exato. Eu participei E aí- de uma operação dessa na justiça. doutor. Conta aí pra gente. Conta pra gente. Tá, a pessoa queria vender a empresa dela, o sócio não queria vender, né? E tinha um comprador, né? E aí o advogado entrou no meio e fez tudo isso, ofereceu lá para um dos sócios, ele não quis, né? E foi colocado na justiça e o juiz meteu a caneta no final. Foi pro litígio que fala, né? Ele assinou pela parte que não assinava. Porque você tem tanto tempo para pagar. É simples assim. Você não pagou, o cara, você não pode impedir ele de vender, entendeu? Porque na verdade,
o sócio que está ficando na empresa, ele tem que fazer, se ele quiser exercer o direito dele de comprar, ele tem que ser naquelas condições onde o vendedor já tem uma proposta. Exato, é isso aí. Eu acho participei de um que negócio na maioria desse. dos casos, É assim. se o cara quer ficar, ele acaba exercendo o direito dele. Sim, se ele tem, é que ele tem que ter Não, condições para mas isso. no meu caso aconteceu da pessoa não querer vender e no contrato social constava, né, que a pessoa que resolveu vender, né, ela tinha o poder de vender 100% das cotas, ela podia assinar sozinho. Só que aquele outro não queria vender. Aí a pessoa entrou na justiça e o juiz assinou. Porque essa parte que não queria vender Assinou não autorizando a venda para o terceiro. Sentenciou Isso, dessa isso. forma. acabou e foi vendido, acontece. É interessante, porque pode acontecer, né? Pode acontecer, porque acaba ali. Aí é entra aí sócio, o nosso né? amigo aí, o advogado, o contador, em elaborar um bom contrato social para não ter esse problema com o sócio futuro, né? Exatamente. Não, o contrato social bem elaborado, muitas vezes a depender do tamanho da empresa, a complexidade, você tem um acordo de sócio com todas essas regras definidas. É, isso. Né? Inclusive, esse acordo pode constar uma cláusula no contrato que existe um acordo de sócio particular. Né? Com certeza. Eu tenho- E esse acordo de sócio pode, inclusive, estar registrado. Eu tenho na um junta. colega de profissão que na empresa contábil dele, eu não sei a periodicidade que eles fazem isso, tá? Não sei se é anual, semestral, trimestral, qual que é o tempo. De tempo em tempo eles reúnem os sócios e falam assim, amigão, vamos sentar aqui, quanto vale a nossa empresa? Eles têm os mecanismos do valuation dele, então vale tanto. Tá? Fica registrado como ata de reunião de sócios que aquele é o valor da empresa. Então, em caso de falecimento... Enquanto tá tudo bem, né? Exato, enquanto tá tudo bem. Em Esse é o caso de tempo bom falecimento... pra fazer o valuation. Fazer valuation quando a empresa está com dinheiro e todo mundo está bem. Não, a questão não é o dinheiro. não tem é a briga. questão de não ter a harmonia. Da harmonia. A harmonia, Então, sem dúvida. então você tem o valor, todo mundo concorda que a empresa vale aquilo. Ah, quero sair. Tá bom. Você disse que vale isso. Nós vamos comprar a tua parte. Acabou. Ah, morri. Ah, só a mulher vai receber isso aqui. Ah, entendeu? Exato. É um mecanismo que eu achei super interessante. Eu acho que aí está muito do nosso trabalho está essa questão de você poder imaginar e mensurar todos os possíveis riscos e condições. Isso é o legal da nossa profissão do advogado, a questão da experiência. Quanto mais experiência e mais coisas a gente vai vivenciando, né, senhor Augusto? Doutor, eu vi caso que ele Enciclopédia. falou de ir para a justiça e o juiz pedir 3 avaliadores. Sim, Tá? comum. E o que determinou o valor, e estava É a isso, média dos 3. estava em contrato social valores, isso o juiz não acatou isso, ele pediu 3, pediu perito, né? Faz a perícia. O perito contratou avaliadores credenciados, né? Ou E daí a seja, galera põe o perito assistente ainda. isso, Isso, para ele dar um aval. É. E 3 empresas avaliou, juntou a média dos 3 e venderam a O empresa. juiz vai designar a perícia. Que não tinha inicial. nada a ver com o que foi acordado em ata, nem nada. É, mas Porque é claro, seu um dos sócios não aceitou que estava em ata. Mas vamos dizer que isso aí é a última consequência. É. Né, seu- Mas você vê que, acho que o acordo- que não é garantia, Claro, porque ela foi na sim. justiça e a empresa avalia nada mais, nada menos que o dobro. Mas acho que do que diminui- Na tava ali. justiça nada tem garantia. Eu acho que assim, o acordo ele diminui muito a chance do litigioso. Sim. A Sim. ideia do sócio sempre é essa. Ninguém quer ir para a justiça. Exato. Sim, sim. Por isso que tem que estar tudo previsto, porque se for, já muitas vezes trava ali no contrato. É. Olha, está contratado, está assinado. Mas você estava, é conhecedor. doutor, estava no contrato social. A forma. Só que o que acontece? A parte que estava, o reclamante, um dos sócios, falou: ó, o que está aí, tá. Só que hoje o valor de mercado, eu discordo, que é o dobro ou o triplo. Sim, às vezes está defasado. É. o que você estava E realmente- Ela cresceu. A atualização tem que ser feita de tempo Há em uma tempo. velocidade. É, Perfeito. e realmente Você o tem que negócio ter. valia o dobro e foi pago o dobro, entendeu? Seu Augusto, Sei lá, esse acordo tem 10, 15 anos. Pô, mas a empresa nesse tempo é outra. É. Exatamente. de cada 100 negócios que o senhor faz, é. quanto Sem negócio é muita Tá bom. coisa. de cada 10, então bom, Sim. de cada 10, quantos da merda da turma ficar discutindo na justiça? 1 a cada 10? Não, Menos? não. Mais? Cada 10? Não. Não dá. Você falando 10%? É, Não, não chega a 10%. eu comprei empresa 4 vezes na vida, nunca tive problema. Não, não chega a 10%. Chega a uns 5%, talvez. É isso. Cada no 100, máximo. sim. É, isso. Legal. Gal, eu queria que você falasse um negócio também. Também depende, só para esclarecer, tá? Depende como você, que ele falou, como você amarrou. Exato. Quando você amarra, a probabilidade da pau é muito pequena. Quando você
compra uma empresa no falômetro ou vende só no falômetro, né, sem contratar uma empresa de consultoria, risco grande. aí a probabilidade de problema é muito grande. Quando fica só no fio do bigode, né? Isso. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando as cláusulas de falecimento de sócio, para não ter o risco da entrada de herdeiros, que às vezes não tem conexão nenhuma com o negócio, algo que é prática no mercado, né? Aquela cláusula lá. Opa, Eu quero ouvir isso, Eu acho hein? isso bem discutível também. Quero ouvir. Tem a cláusula do falecimento. Você não pode cessar o direito do herdeiro de ter acesso à herança dele. Queria ouvir mas isso. você pode determinar Pagar as questões partes, mais administrativas, né? Exatamente. O herdeiro que não tem conhecimento técnico nenhum, Ele continua herdeiro da cota. ele continua herdeiro da cota, detentor de eventual retirada, mas colocar ele no operacional do negócio pode ser um risco para o negócio. Mas ele não tem o direito de entrar no operacional, doutor? Depende do que está. E aí você poderia comentar o Mas que algumas muitas empresas fazem, né? A cláusula que é feita para garantir, o herdeiro vai ter o direito dele garantido, mas não entrando na operação. administração, exatamente. Mas ele pode contratar alguém habilitado, né? Sim, Tudo também. depende do que. Tudo Exato. depende do que ficou determinado. Agora, se o contrato rezar, o herdeiro não vai poder entrar na operação, mas vai receber o seu direito da cota. Não receber Mas isso aí não é. existe. Isso aí não é não legal. receber, Não, né? receber Lógico, não é uma opção. lógico. Não é uma opção. Herdeiro. Mas vai está lá receber. até previsto em contrato, embora já está em lei. E aí, o sócio faleceu, ela paga-se para o herdeiro. Não, mas eu quero entrar na sociedade. Essa cláusula dizendo que ele não pode entrar Tem que ser respeitado. tem que ser respeitada, Tem que ser isso respeitado. tem garantia jurídica Sim, legal. ela tem que ser respeitada. Estava contratado, aquilo foi contratado pelo na época pelo o titular das cotas que estão Titular sendo vivo, herdadas, exatamente. Ali Ele concordou, né? Ele concordou, ele assinou e se obrigou. Você tem ali essa condição Os sucessória. herdeiros se obrigam às condições. Pela né? vontade Só tem dele. direito a dividendos, é isso? A depender do que for contratado, sim. Legal. A depender- E muitas vezes as empresas, elas, a questão, ela vai além da capacidade técnica do herdeiro. Ela vai mesmo para que muitas vezes os sócios ali, cada sócio tem 3, 4 filhos. E se aquilo começar. Morreu 2, vira uma a sociedade de 8. Vira uma sociedade de 8. Né? E são 8 cabeças decidindo, é muita coisa. Então é importante ter essa. Legal. E aí, mais importante ainda, é o planejamento sucessório. Exatamente. Melhor do que deixar chegar nesse nível, vamos planejar a sucessão da empresa. Mas olha, eu não quero fazer propaganda, mas tudo isso, todas essas respostas vão mostrando o quanto é importante você estar com uma assessoria jurídica Com competente certeza. para poder prever tudo. Isso que o Gabriel E falou. ter frieza É. de que entender que todo mundo morre, que todo mundo... Exato, Tem conversa completamente Fria. e objetiva. Tá? Doutor, sem Tem que querer estar cortar, mas Imagina, eu já fui levado muitas vezes na justiça, então o senhor sabe a diferença. O comprador, né? Que eu não fui assessorado, né? E eu respondia para o juiz, ele não me contratou. Quem me contratou foi o vendedor para ser um corretor da venda, né? Ele devia ter contratado o doutor, né? Um Uma advogado. empresa de assessoria da área empresarial, né? E o cara... Você já viu esse caso? Sim, com O certeza. cara querer me... eu sou responsável, né? Não gostam de pagar, né, doutor? Lógico, existem histórias, não é o exemplo que a gente está dando aqui, mas está muito longe Tem que dos pagar. casos que a gente está conversando, mas de pessoas que compraram e acabaram. É Foram atestado que ela enganadas. não tinha capacidade técnica Também é. para averiguar aquilo sozinha, acabou sendo enganada, mas é uma exceção do que a gente está falando aqui. Tudo Tá falando porque de não pagou um situações profissional extraordinárias qualificado para pra avaliar ter a empresa, orientação. né? Mas nesse outro ponto, que eu acho que é o que o Gabriel está falando, é o do dia a dia mesmo do negócio. É, né? Sem pensar na venda, mas o dia a dia do negócio, essa estruturação e essa rotina de atualização de termos é muito importante. Muito importante. Outro dia, complicado. a gente estava atendendo uma consulta e ele falou, não, mas nós temos um acordo de sócio. Eu falei, pô, que ótimo. Posso dar uma olhada? Vou mandar para o senhor. Mandou. Chegou um acordo de sócio assinado em 93. E aí? Estava muito defasado de todas as condições e realmente pouquíssima. Tinha previsões que nem faziam sentido mais para o negócio. Então, tudo muda, né? Sim, sem dúvida. Esse é um assunto que tem que sempre estar sendo visto. Né? Sempre. A empresa ela tem que estar sempre bem assessorada. Interessante. Uma última pergunta para vocês. Contrato de mútuo com previsão de conversão em capital, né, em cotas de capital. É um modelo comum no mercado, eu já vi algumas vezes. Que cuidados, Vitor, o cedente deve ter nestes contratos? Isso é Augusto? O senhor vê isso acontecer?
Como é que o senhor intermedia nesse sentido? quando Nunca tem participei de disso. contrato de mútuo? Não teve. Mas compra e venda direto mesmo. Eu acho que o contrato de mútuo ele existe quando ainda o comprador não tem plenas garantias do negócio e ele vai fazer Põe um dinheirinho. o mútuo, para quem está assistindo, é um empréstimo. Empréstimo. E- Ele exato. investe na empresa. Ele investe na empresa. Muito comum em empresas que estão no começo, estão precisando de um sócio investidor, né? Alguém que aporte o capital. E esse sócio investidor muitas vezes fica com aquela opção. Eu vou, no final do prazo do meu empréstimo, eu vou receber em cotas ou eu vou receber o meu valor da forma como estipulou a correção? Concordo contigo É. do início, mas concordo, também introduz o assunto de corda no pescoço do cara, precisando levantar aquela grana. A gente conhece muita gente assim, sim, que sim. tomou o dinheiro de um investidor e converteu, não conseguiu honrar Uhum. o empréstimo e converteu em cotas. Exato. Isso acontece. Isso é uma forma. O contrato ele é de mútuo com essa opção de conversão ou do pagamento, muitas vezes a escolha do credor, né? E aí eu acho que cabe, numa condição, não, esse exemplo é muito real, acontece muito, mas numa condição dessa de que realmente a ideia era o sócio ser um sócio investidor, uma empresa no começo, cabe para os dois lados, né? O sócio investidor ele tem que estar atento. Quando for o momento dele tomar a decisão se vai converter ou não, ele tem que estar atento para saber se essa empresa... E aí, como é que ela se fez nesse período do Vou meu entrar empréstimo? nisso mesmo? Será que ela foi bem? Será que ela foi mal? Como eles geriram? Ele tem que estar muito a par com o pé da situação. Legal. Para que então ele possa escolher o que é melhor para ele. Né? Eu acho que as maiores garantias têm que ser dadas para quem arruma o dinheiro. Caso Mark Zuckerberg, assim que fala, Mark não Zuckerberg. tinha dinheiro, o brasileiro foi lá, pôs dinheiro, tirou ele da jogada, voltou, né? A justiça trouxe ele, né? Não valorizou o cara depois que ele tinha direito a tantos por cento das ações, né? Eu não acompanhei muito. Exatamente isso. Quando ele não tinha dinheiro, o dinheiro do cara serviu para ele começar. Aí depois apareceu um investidor multimilionário que quis tirar ele, né? Mas não adiantou, né, doutor? No final, Eu voltou. acabei não acompanhando. E quem aceita o eu- investimento, nesse momento que está precisando, tem que pensar muito bem. Tem um cliente, parceiro nosso, Ah, que lá no começo ele precisou de uma grana e ele aceitou um investimento de um conhecido dele, de um parceiro. Sim. Não, tá aqui, ó, então eu vou te passar 10% das cotas para esse dinheiro. Ele usou esse dinheiro num planejamento que não deu certo. perfeito. E depois disso, a empresa rampou. Deu certo. Deu certo. Perfeito. Ou seja, ele perdeu um percentual da empresa para um dinheiro que ele perdeu também, Ganhou um sócio que ele não queria? ganhou um sócio que ele não queria, e na hora de realizar a empresa, ele vai ter que remunerar o sócio. E eu sou a favor disso, dele Sim, remunerar. lógico, ele vai ter que Porque, honrar. Se eu te dei o meu dinheiro Claro. e você não aplicou ele direito, eu não tenho nada com isso. Exato. Né? E se a empresa se deu bem, sorte a minha de ser um capitalista. Eu sou a favor do capitalismo. O cara que injetou no risco. Eu sou a favor de dar Ele todas injetou as no- garantias ele injetou- para quem investe. Ele injetou no momento certo. Sim, Quem utilizou da forma errada. isso. Mas ainda assim ele foi no risco. Podia ter dado muito certo. Claro. Ele viu uma perspectiva interessante na empresa. Ele acreditou na empresa, Ele não na acreditou. pessoa que estava Exato. pegando o dinheiro. Exato. Podia ter dado muito certo. Eu sou a favor. Nós temos um brasileiro que é a prova disso, né? Que se parece contigo. Ah, é? É. Bonito. Só que ele é bilionário. Não sei se você também Ainda é. não, né? ainda não. E agora... Milionário, por enquanto. Ele lá na frente ele teve direito, né? Ele é dono de tantos por cento lá do Facebook, né? E que quiseram interpretar como seu amigo. Mas o dinheiro não deu para nada, mas na época serviu. Na época Serviu no mínimo para perder, Exato. como ele perdeu. Mas ele perdeu o que era dos outros, né? Muito obrigado, foi um Opa. papo Pô. maravilhoso, muito Mas já? legal, um bate-papo. Passou cerca de 1 hora aí, a Que gente bom. nem viu Que passar. bom que Muito nem bom. viu, é bom quando é assim, E né? eu queria fazer a perguntinha pessoal final agora. Qual o sonho ainda a ser realizado, Augusto? Meu sonho a ser realizado, me aposentar aos 55 anos. Opa! Tá longe tem da nada. idade ou tá longe da aposentadoria? Falta 3 Bom. anos e meio. Vai dar certo? Vai dar certo. E você, Vitão? Qual o sonho? aí? São tantos ainda, hein? São tantos ainda. Eu acho que
continuar realizando os sonhos que eu tenho. Oh, que Isso bom. é muito bom. Muito bom, boa resposta. Maravilha. Gente, foi um prazer estar com vocês. Queria agradecer, Vitão. Eu que agradeço. Seu Augusto, as considerações finais aí, quiserem deixar algum contato aí, algum recado Algum pessoal. arroba em de casa. Instagram, página, Augusto. falar da O senhor empresa, fica à vontade. Faz um merchan, jabá, o que vocês quiserem. A empresa, o nome, a URL do meu site ela é bem, né? É empresavenda.com.br, né? Bem sugestiva, né? Claro. Eu não sei se isso aí adiantou muito, mas é isso, né? Mas, não sei se o senhor tem Instagram, se o senhor tem telefone. Eu acho que é Telefone legal falar tem. pro senhor falar. Telefone tem, porque às vezes alguém o quer DDD vender, comprar. 11, o telefone é 99893 3067. E qual que é a oferta da semana? O que tem de bom essa semana? Ah, não me lembro de cabeça, não sei disso. Tem umas padarias, Ah, vi lá, não tem sei padaria em tipo, Santos. homem vende Na, Deus, na verdade, Centro automotivo tem um a monte. minha especialidade não é vender barato, é vender segurança. Tá certo, doutor? É Tá isso certo. aí, é isso Ah, aí. eu estou procurando um negócio para comprar barato. Não é Procurou aqui. o cara e a empresa errada. Porque o que é bom, meu amigo, não é barato. É, É isso concordo. É verdade. É bem... E o Nunca que tem- vi os dois andar junto. Mas o que tem bastante na carteira atualmente? Centro automotivo e padaria eu vi bastante. Então, O que eu mais trabalho tem? com venda de empresas em geral. É mais padaria, né? Padaria? É, empresas em geral. Mas tem empresas que eu nem me lembro, são centenas de empresas, né? Show. É. Então, quem quiser comprar uma empresinha, tá Isso. procurando um Se investimento quiser comprar certo. com segurança, com cara chato para realizar a compra, eu sou o cara. Não temos garantias que vamos conseguir comprar, viu? Porque geralmente, às vezes o vendedor não se adequa, né, doutor? Mas melhor assim. Melhor assim, fica com dinheiro, mas Gera não, uma experiência não compra a boa empresa, pros mas não dois perde lados. dinheiro, né, Não doutor? perde dinheiro, exatamente. Isso que é importante. Esse é Exatamente. meu lema. Isso aí. Né? E você, Vitão? Eu queria agradecer o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Não é raro esse momento da gente poder ter uma prosa gostosa aqui, explicando esses temas que são do dia a dia. São do dia a dia, são E que, importantíssimos. exato, e que é muito importante que sejam falados com essa naturalidade, né? Para chegar, atingir mesmo todo mundo. Tá gravando Isso ainda? Isso é Tá muito gravando legal. ainda. Vai Isso é- comprar uma empresa, não economize nada. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Não economize na contratação de um profissional especializado na aquisição de empresa. Sai barato. É Tá? isso aí. Ele vai, né, doutor? Exatamente, Ele vai não pode precificar economizar. a empresa, vai olhar tudo, se tem débito, se é seguro. Só assim para ser seguro. O resto. Mas é isso, é agradecer vocês e dizer que vocês, além de tudo, são parceiros profissionais nossos que contribuem muito com o nosso crescimento. Dizer que o nosso escritório aí, a SAS Advogados, está à disposição. Dizemos o mesmo. Atendemos É. vários clientes em conjunto. Muitos clientes em comum e a gente atende aqui a Itu e a região toda. Então, gostamos do que fazemos, fazemos bem feito. Procuramos fazer o melhor sempre. Não é porque é parceiro, não, mas é um baita parceiro, baita Opa, profissional. recíproca é mais que É verdadeira. igual o Neto no jogo aberto. Isso é um baita parceiro. É isso aí. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. Pedir para você que está em casa aí, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e cada vez que a gente lançar conteúdo relevante aí para empresário, você vai ser notificado e vai poder consumir esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, Gal, um prazer estar contigo de novo. Bora, Robertinho. Prazer, Salve o samba, hein? Muito legal. Prazer, tá? Salve o samba. Prazer. Estamos em época de Obrigado, carnaval. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Valeu.